E essa questão do Liseiro, o Red Bull Bragantino já monitorava desde quando ele estava já atuando agora nesse período fora do Brasil, né, na Suíça. Agora, como ele retorna ao futebol brasileiro, o Red Bull Bragantino está monitorando, mas a verdade é que o Diego Serri, que é o diretor de futebol hoje, ele está na Alemanha. Ele, nessa semana, ele está em Leipzig, reuniões com o Mário Gomes, que é o diretor esportivo do Red Bull. Inclusive, o dirigente administrativo também do Red Bull viajou para a Alemanha. Então, como podemos dizer o quê? Que nesse instante eles não estão conversando. Já que estão na Alemanha, não estão falando com ninguém do São Paulo aqui. Mas é um jogador que não é descartado, não, né? É um jogador que está na mira, como a gente colocou, eu postei aí também. O pessoal está monitorando realmente para ver, porque o Red Bull ainda continua também buscando outros nomes, né? Então a gente está na expectativa porque tem outros nomes também, até porque pode perder alguns titulares, e daí teria que repor esse elenco para a sequência das competições agora nesse segundo semestre. E sobre o Lisiero também, Loredo, ainda nesse tema, ele tem vínculo com o São Paulo por mais um ano, então fica até junho aí de 2025 com vínculo oficial com o time do São Paulo, e é um cara então que foi testado, vai ser testado, deve ser utilizado pelo Zubeldia, voltou de empréstimo do Everton da Suíça, era um cara visto como o cara tá fora do baralho, tem essa sondagem aí, quem sabe ele não pinta no Bragantino então, nas próximas horas. Celso, sua pergunta ao Loredo conosco para falar de Bragantino. Loredo, primeiro de tudo, boa tarde / boa noite aí pra você, prazerzaço estar falando com você, cara. Quando eu olho pra coluna de quem chega e quem pode chegar, eu enxergo uma lacuna, mas é claro que você tá aí muito mais de perto, acompanha o dia a dia há muito mais tempo. Eu vejo, não sei, mas esse ano o Red Bull Bragantino me preocupa um pouco no sistema defensivo. E aí eu não vou falar exclusivamente do Cleiton, mas acho que desde o início do Campeonato Brasileiro, eu tava até olhando esses números recentemente, acho que foram só 3 jogos, o Red Bull Bragantino passou sem sofrer nenhum gol. É um time que ainda tá com algumas dificuldades de se encontrar, tá entre as piores defesas do Campeonato Brasileiro, acho que são 21 gols sofridos já. Existe alguma expectativa para fechar talvez essa lacuna, se é que você de fato enxerga essa mesma lacuna que eu no elenco do Red Bull Bragantino durante essa janela? Celso, aqui é uma questão que a gente fala, desde a saída do Léo Ortiz, que teria que repor, veio o Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique nos últimos jogos também tem oscilado. Precisa sim um zagueiro, precisa um lateral também. E esse fato, o Pedro Caixinha falava muito em baliza zero, né? Não sofrer gols. E só não sofreu gols, na verdade, em 2 jogos, viu? A vitória com o Grêmio, lá no Couto Pereira, e aqui com o Corinthians. Verdade. Todos os demais jogos, o time é vazado e isso é um momento realmente de preocupação. O que tem aí, o Luizão, que é um zagueiro canhoto, o Gabriel vai lembrar dele do São Paulo, está no West Ham. E esse é um jogador que está sendo também já trabalhado e eu não descartaria não que ele possa aparecer aí como reforço, né, no setor defensivo. Agora precisa ainda de um lateral direito, o Natan Mendes ainda não se firmou e o Andrés Hurtado estava na Copa América com a seleção do Equador, mas se lesionou muito, não conseguiu ainda, né, se fixar como o lateral titular. Então hoje a carência, né, a gente pode falar que faltam 9, porque tem o Sacha, tem o Borbas, mas falta realmente mais um homem de área, falta de fato talvez um zagueiro, mas um zagueiro que chegasse para jogar, porque hoje tem Pedro Henrique, hoje tem Lucas Cunha, hoje tem Douglas Mendes, hoje tem Eduardo, hoje tem quem mais? Léo Realpe e ainda o Luan Cândido, que a turma não é zagueiro, mas é o único canhoto do elenco e desde novembro do ano passado joga como zagueiro. Perfeito. Então não dá para falar que o cara não é zagueiro. O Caixinha entende assim, você vai falar com o Luan hoje, ele joga na lateral esquerda, ok, mas ele hoje é zagueiro. Ele foi atacante no Palmeiras, quando iniciou, veio para a lateral e hoje está na zaga. Então essa questão do mercado, agora, eu diria que me preocupa mais ainda, aí, ó, se a gente, no caso, o Red Bull Bragantino pede Elinho, que é um titular, ou o próprio Luan Cândido, precisa repor. Se você pensa em algo mais, né, já ficou difícil brigar por uma vaga na Libertadores, né? Não tá descartado, tem muito campeonato, mas você vê que ele deixou, né, os adversários se distanciarem. Um jogo dificílimo domingo com o Atlético Paranaense. Então tá faltando sim
nesse momento, eu entendo peças realmente no setor defensivo, mas também falta aí um camisa 9, o que não é fácil de encontrar no mercado, né?